Mais uma vez nos encontramos aqui no Reavivados por Sua Palavra para juntos estudarmos a Bíblia, para juntos orarmos e para juntos ouvirmos a voz de Deus, porque a voz não é a voz do pastor Evandro quem fala, mas a voz de Deus na palavra dele, na Bíblia Sagrada que nós estudamos. Isso é muito importante. Quero agradecer a sua companhia todos os dias na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e a você que nos acompanha pela internet também, no canal do youtube.com/reavivados por Sua Palavra NT. É um prazer estar com você, tudo bem? Eu sou o pastor Evandro e eu quero fazer uma oração agora contigo antes de nós começarmos o programa, antes da gente abrir a Bíblia, para que Deus nos dê sabedoria, para que possamos compreender a Sua Palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, louvado seja Teu nome pela oportunidade de estudar a Sagrada Escritura, pela oportunidade de ouvir a Tua voz quando fechamos os olhos e conversamos contigo. Queremos orar agora pedindo as Tuas bênçãos, a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando o livro de Isaías, hoje é o capítulo 18, uma série de capítulos sobre sentenças de Deus. E o capítulo 18, se você já leu, você percebeu, é uma sentença contra a Etiópia. E é interessante que aqui na Bíblia, com comentários de Andrews, a Bíblia de Andrews, ela diz o seguinte, fazendo um comentário do capítulo 18, do verso 1 até o verso 7, ela diz, oráculos contra a Etiópia. E aí menciona o seguinte, esse país, localizado no sul do Egito, também era chamado de Cuxi, uma nação poderosa da época de Isaías. Bom, a Etiópia e o Egito, eles estavam juntos. A 25ª dinastia do Egito, ela foi comandada de 715 a 663 a.C., quando o Egito ele foi governado por etíopes. Então, a mensagem deste capítulo é, Deus queria que o seu povo, aqui no capítulo 18, compreendesse que a única defesa dele, desde o seu povo, não estava no Egito, não estava em alianças com grandes nações poderosas da época, mas a única defesa do povo estava em confiar em Deus. Então essa é a grande mensagem do capítulo 18 de Isaías. E eu destaquei aqui, como sempre, alguns versos especiais que eu quero compartilhar com você. Mas antes de mostrar esses versos, pelo menos 3 versos que eu selecionei hoje aqui, apenas quero dizer para você que quando eu comecei a ler aqui Isaías capítulo 18, eu fiquei pensando o seguinte, de que no passado o povo de Deus tentava fazer alianças com o Egito e outros para ter segurança. E se esqueciam que a nossa maior segurança está em Deus. Como mencionei, essa é a grande mensagem do capítulo 18. E eu me lembrei de pelo menos 3 versos da Bíblia que falam dessa proteção de Deus, que Deus cuida do seu povo. E eu gostaria então de ler com você antes de mencionar esses versos que eu selecionei aqui no capítulo 18. Por exemplo, o Salmo 17 e o verso 8, ele diz o seguinte, vamos ler juntos, se você tem a Bíblia aí, se não, apenas escute o que a palavra de Deus diz. Salmo 17 e o verso 8 diz assim, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Olha que linda figura de linguagem para falar da proteção de Deus. Um outro salmo que também fala do mesmo assunto é o 57, verso 1, que diz o seguinte, Salmo 57 e o versículo 1 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Então a maior segurança de Israel não estava nas asas, estar sob as asas do Egito ou da Etiópia, mas estava em colocar a sua vida sob as asas de Deus. O Salmo 91, por exemplo, ele usa essa figura de linguagem também, quando ele diz assim, Salmo 91 e o verso 4, diz assim, que Deus cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro.
Então, a maior de todas as seguranças é Deus, né? Deus é maior, Ele é superior, Ele é supremo e Ele é poderoso para guardar nações e guardar a minha e a tua vida também. Agora os versos que eu destaquei. Vamos lá. O primeiro é o versículo 3, que diz assim: Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira dos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Veja que parece que aqui no versículo 3, a mensagem de Isaías ela se amplia, ela não é só para a Etiópia ou para o Egito. A mensagem aqui de Isaías é para todos. Ele diz aqui, todos os habitantes do mundo. A mensagem de salvação é para todos. A mensagem da salvação não é para um povo específico, para uma igreja específica, para líderes específicos, é para todas as pessoas. Por isso, Jesus mesmo mencionou que a mensagem do Evangelho deveria ser levada para todo mundo, para testemunho a todas as nações. E então veria o fim. Nós encontramos, por exemplo, esta declaração lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus 24, se a gente for lá, por exemplo, Mateus 24 e o versículo 14, veja o que disse Jesus ali, acompanhe comigo, é o capítulo da segunda volta de Cristo. Mateus 24 e no verso 14 ele diz assim, isso que eu acabei de mencionar, vamos ler. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando a gente vai lá para o finalzinho de Mateus também, em Mateus capítulo 28, a gente lê o seguinte, no versículo 19, ele diz assim, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a mensagem da salvação, ela não é só para um povo, não é só para uma época, ela é para todos. Todos que quiserem poderão ser salvos. Todos que quiserem poderão ter esperança. Todos que quiserem terão o perdão dos pecados. Todos que quiserem encontrarão a alegria da salvação. Viverão uma vida plena de felicidade diariamente. Todos que quiserem. Então a salvação é para todos. Por isso, aqui em Isaías, no capítulo 18, ele diz, Vós, todos os habitantes do mundo, vós, moradores da terra, olhai, e depois ele diz, quando tocar a trombeta, escutai. Isso me chamou a atenção também. Nós precisamos prestar atenção dos sinais dados por Deus, dos sinais dos tempos, mas também precisamos escutar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus cada dia, estar dispostos a abrir a Bíblia e obedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus fala conosco cada dia. Outro destaque que eu aprendi lendo Isaías 18 e volto a falar o que algumas vezes eu já falei aqui nesse programa. O nosso objetivo com Revivados por Sua Palavra é o objetivo devocional, é levar você a ler a Bíblia e entender. Você vai entender, claro, contexto e tal, mas o mais importante aqui nesse programa é levar você a ter uma experiência com Deus, ok? Ler a Bíblia e ouvir a voz do Senhor falando com você, ok? E aí sim você vai poder olhar e ver, você vai poder escutar, né, a mensagem do Senhor para a sua vida, como de forma assim bem particular e específica para você. Então, outro verso que eu destaquei aqui é também o verso 4, que diz assim, olhando da minha morada, estarei calmo. Eu destaquei essa frase no verso 4, porque isso me mostra que Deus sabe de tudo. Nada está longe dos seus olhos prescrutadores. Ele conhece a minha vida, conhece a minha família, conhece as minhas tentações, onde sou fraco, onde sou forte. Ele conhece tudo sobre mim, conhece tudo sobre você também. Ele sabe o que você está pensando em fazer agora. Ele sabe o que você está pensando em tirar a sua vida. Ele conhece você e Ele está te chamando nesse momento, porque Ele é amor e Ele pode te ajudar, Ele pode salvar você, Ele pode salvar o teu casamento, Ele pode transformar a tua vida como um todo, porque Ele é poderoso. Amém? Os seus olhos estão sobre todos e sobre todas as coisas. Nada acontece sem o seu conhecimento. Amém. O verso 7, eu destaquei também, diz assim, naquele tempo será levado um presente ao Senhor. Esse verso aqui me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção por causa de uma frase que existe, uma frase que ela é um slogan, um lema da mordomia cristã,
que diz assim: tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Algumas pessoas dizem que nós devemos sermos fiéis e entregar para Deus os dízimos e as ofertas. É verdade, devemos entregar a Ele os talentos também. Mas mais do que coisas, Deus espera que primeiro eu entregue para Ele a minha vida, tudo o que eu sou. E aqui diz assim, aquele tempo será levado um presente ao Senhor. Obviamente que aqui se refere no contexto à nação destruída, mas no final o que o texto apresenta aqui é que a nação reconheceria e serviria ao Senhor. Em outras palavras, a nação servindo ao Senhor se refere a pessoas que mudariam a sua atitude e passariam agora, como um presente, a dedicar a sua obediência, a sua fidelidade a Deus. Ou seja, a vida deles seria o maior presente. A minha vida é o maior presente para Deus. O que Deus espera que eu entregue para Ele é muito mais do que coisas, é muito mais do que atos, mas é a minha vida, o meu coração. Por isso lá em Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. Você gostaria de dar o teu coração para Deus hoje? De consagrar ou reconsagrar a tua vida ao Senhor? Deus está esperando isso de você hoje. E essas lições eu aprendi, me falaram muito forte mesmo ao meu coração quando eu li Isaías capítulo 18. Num capítulo de juízo contra o Egito, Deus falou comigo. E Deus vai falar com você também. Vamos orar agora por isso, para que Deus possa transformar a tua vida cada dia. Sabe, Ele pode te ajudar. Confia nele. Vamos lá? Vamos sair com essa certeza hoje para as nossas atividades do dia? Então eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela certeza de que o Senhor cuida de nós. Obrigado porque não precisamos temer se estamos com as mãos seguras nas mãos de Deus. Nós queremos andar com isso em mente. Nós queremos caminhar com os pés seguros no chão, mas com os olhos fixos no céu, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos essa certeza, pois oramos, e essa segurança também, pois oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Foi bom estar com você, meditando mais uma vez na palavra de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te dirija nesse dia. Tudo bem? Lembre-se, seja, meu amigo, reavivado por sua palavra.